Imagine o quão revoltante seria se um país de proporções continentais fosse roubado de um grupo de pessoas e dado a um grupo pequeno e seleto de homens. E estes homens teriam tamanha liberdade que poderiam governar, lucrar e até escravizar em seu território. Até parece que falo de tempos atuais, até parece que é um comentário político sobre o Brasil atual, mas não, eu me refiro ao Brasil de 1530, eu me refiro às capitanias hereditárias, que basicamente foi a primeira iniciativa portuguesa de administrar a colônia. Entretanto, deu tudo errado. Houveram conflitos, invasões estrangeiras, guerras por lucro e até escravidão indígena. A solução portuguesa? Centralizar tudo num governo geral. Mas a grande pergunta de 1 milhão de cruzados: quem realmente mandava neste país? Era o rei português ou eram os capitães donatários? Bom, no vídeo de hoje você vai entender o que foi as capitanias hereditárias, o que foi o governo geral, mas acima de tudo, como essas decisões transformaram o Brasil naquilo que ele é até os dias de hoje. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, daremos sequência a mais um capítulo da história brasileira, sendo este o terceiro. O primeiro, para quem não sabe, foi aquele resumo das grandes navegações portuguesas, depois veio a chegada dos portugueses e agora esse, no qual eu vou falar sobre as capitanias e o governo geral. Tudo isso faz parte de um projeto educacional que eu tenho de ensinar a história brasileira, mas sobretudo mostrar como o nosso país se transformou no que ele é até os dias de hoje. E se a coroa portuguesa criou o governo geral para salvar o sistema, você pode salvar esse canal deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo. E vamos começar! Ali por volta de 1530 1534, Portugal começou a investir massivamente no plantio de cana-de-açúcar no Nordeste. Aos poucos, o pau-brasil deixava de ser a principal atividade econômica e comercial na colônia brasileira. Sobretudo porque nesse tempo, o açúcar estava muito valorizado na Europa. Assim, a colônia brasileira deixava de ser um simples ponto de extração e se transformava em um território agrícola voltado à exportação. Basicamente o que ele é até os dias de hoje. A primeira tentativa de administração colonial de Portugal foram as chamadas feitorias, que eram basicamente fortificações que ficavam no litoral brasileiro. Tinham o objetivo de armazenar recursos, fazer negócios com outros povos, sobretudo indígenas, e controlar rotas marítimas. O modelo em si não era novo, ele já havia dado certo na costa africana. Entretanto, estava fadado ao fracasso no Brasil. A vasta extensão territorial, a falta de ocupação permanente e a dificuldade massiva de controle faziam as feitorias no Brasil serem ineficazes, ao mesmo tempo em que o litoral do Brasil estava constantemente sendo ameaçado e invadido por corsários, por piratas franceses. Esses piratas franceses foram tão longe que começaram a fazer o contrabando de madeira e, para piorar, agora estavam disputando o território com Portugal. Os franceses fizeram uma aliança política e militar com grupos indígenas rivais de Portugal. A situação deixava evidente que apenas explorar à distância não era a garantia de ocupação da terra, e se continuasse assim, Portugal poderia perder esse território para a França ou outra potência europeia. A coroa portuguesa sabia desde o início que a única forma de proteger o seu território de outras potências europeias era ocupando-o. Entretanto, eles não tinham nenhum interesse em estender o reino até o hemisfério sul e muito menos de criar um novo país. Eles queriam lucro rápido. Sendo assim, só sobrou uma única forma: colonização. Só que para colonizar um país, sobretudo um país de proporções continentais como o Brasil já era naquele tempo, precisa-se de administração, recursos, exploração e defesa. Tudo isso exige muito capital, exige muito investimento, muito dinheiro. A coroa portuguesa até tinha esse dinheiro, mas não tinha o interesse em investir aqui. Por que não tinham interesse? Bom, por conta de dois motivos. O primeiro motivo é o tipo de riqueza brasileira. Nesse tempo, gente, a Europa vivia o auge do acúmulo do metalismo, do acúmulo de metais. Nesse mesmo tempo, a Espanha já havia encontrado reservas significativas de ouro e prata. Portugal queria a mesma coisa que no Brasil, só que as explorações iniciais não encontraram ouro, o que na prática trouxe muita frustração para eles. O comércio de açúcar e pau-brasil até era
era interessante, dava assim um certo lucro para Portugal, só que ficava bem pouco atraente se comparado a ouro e prata, que era o auge da riqueza da época. Portugal não queria colonizar o Brasil porque não tinha o tipo de riqueza mineral que estavam interessados. E, gente, colonizar significa muito mais do que fincar uma bandeira no litoral. Significa enviar colonos, fundar vilas, construir casas, criar postos administrativos, erguer hospitais, criar uma administração centralizada que possa governar o território, cuidar do abastecimento, criar defesas robustas. Tudo isso exige um capital astronômico, contínuo. O lucro que vai vir vai ser muito a longo prazo, e isso não era interessante para os portugueses. E agora, segundo motivo, eles tinham comércios mais seguros, de retornos mais imediatos. O grande exemplo da vez era o comércio com as Índias, era o comércio de especiarias com o Oriente. E o açúcar, embora desse uma grana violenta, ainda estava dando seus frutos, ainda não estava se transformando naquilo que ia ser no auge da economia açucareira. As rotas para a Índia, Malaca e para as ilhas do Oriente rendiam praticamente um monopólio a Portugal de especiarias. Coisas como pimenta, cravo, canela davam muito mais lucro a Portugal do que o pau-brasil, por exemplo. Para Portugal, não justificava grandes investimentos. Por que vão investir uma quantidade abissal para extrair madeira? Mas aí vem uma grande pergunta. Por que Portugal não plantou as benditas especiarias em solo tupiniquim? Bom, existem 3 motivos do porquê. Primeiro de tudo, embora a maioria das especiarias gostasse do clima tropical brasileiro, algumas eram mais chatas e precisavam de condições muito específicas para se desenvolverem. 2. Portugal já lucrava muito sendo intermediário das Índias com a Europa. Era muito fácil, muito lucrativo e tinha quase que retorno imediato. Investir no plantio de especiarias no Brasil seria caro, arriscado e, sobretudo, demorado. Então, fica como aquele lema, né? Pra que eu vou mexer no time que tá ganhando? E terceiro, importante e pouco comentado, infelizmente, Portugal lucrava com o monopólio de especiarias. Eles lucravam com a escassez de especiarias. Se Portugal plantasse as especiarias no Brasil, bom, podia ser que desse muito certo. E se desse, o mercado europeu seria inundado delas. E como vivemos no capitalismo, aquilo que há de abundância no mercado fica barato. Fica muito barato, ou seja, Portugal perderia dinheiro. Ou seja, não era mais incapacidade agrícola, era estratégia econômica predatória e exclusória. Além disso, o território brasileiro já era colossal de grande e muito desproporcional se comparado ao tamanho geográfico do Reino de Portugal, ao mesmo tempo em que Portugal não tinha contingente humano suficiente para ocupar o Brasil de forma imediata se assim quisesse. Se de alguma forma a coroa portuguesa quisesse colonizar o Brasil, o que não queriam, eles levariam anos e muitas décadas para fazer isso de forma completa e eficiente. Diante desse cenário, a coroa portuguesa decidiu terceirizar a colonização, decidiu transferir toda a responsabilidade para a iniciativa privada que estava se desenvolvendo. Assim nasceu as famosas capitanias hereditárias em 1534. O território foi dividido em 15 lotes, em 14 capitanias, e dado a 14 capitães donatários, que era o nome dos caras que governavam cada capitania. Entre os capitães mais conhecidos estava o de Fernão de Noronha, e não, eu não errei o nome dele, do qual eu comentei no vídeo da chegada dos portugueses, sendo ele o primeiro português a conseguir uma licença para explorar o pau-brasil. Só pra constar, nunca botou os pés aqui no Brasil, até porque eu mesmo não era navegador, e nem um explorador, era só um comerciante muito rico e influente. Mas, mesmo assim, nós temos um arquipélago de ilhas com o seu nome. Carece de sentido e lógica? Pois é, mas isso é papo para outro vídeo. E quem eram os capitães donatários? Eles eram homens ricos e influentes, da nobreza secundária de Portugal, sobretudo. Eles eram pessoas que a coroa não só confiava, mas sabia que tinha poder aquisitivo para explorar as grandes regiões do Brasil. Sobretudo comerciantes e militares. Só para constar, a coroa não estava dando o Brasil, não. Ela estava emprestando para a exploração. E para que cada capitão donatário pudesse exercer as suas atividades de exploração, ele precisava ter em mãos 2 documentos muito importantes. O primeiro deles era a Carta de Doação, um documento que basicamente comprovava que o rei português havia lhe emprestado aquele território brasileiro para explorar.
e que ainda exibia o cargo hereditário, ou seja, se você, um capitão donatário, morre, a responsabilidade de explorar aquilo vai para o seu filho. É daí que vem o nome de capitania hereditária, porque passa de gerações. Já o segundo documento foi o foral, que basicamente mostrava qual eram os direitos e os deveres dos capitães. E qual era o direito dos donatários? O primeiro e mais importante, explorar economicamente a sua capitania. 2. Cobrar impostos, taxas e partes dos lucros locais. 3. Nomear oficiais administrativos, jurídicos e militares, entre outros cargos. 4. Distribuir sesmarias, que eram basicamente a distribuição de terras para terceiros cultivarem. E sim, isso era muito importante, porque os capitães donatários não poderiam fazer tudo isso sozinho. Eram territórios muito grandes. E olha que nesse tempo, o Brasil só era metade do que ele é nos dias de hoje. E ainda assim, já era colossal. Esse sistema de sesmarias ajudou a fundamentar partes da elite econômica que temos até os dias de hoje. Muita gente acha que essas grandes famílias poderosas do Brasil compraram essas terras. Só que muitas delas não só não compraram, como ganharam. Terras essas que, mais uma vez, foram roubadas dos indígenas pelos portugueses. O projeto colonial foi sadismo em camadas. Não bastou a invasão brutal e o roubo em massas de terras indígenas. Os donatários agiam como senhores absolutos daquela terra. E o invasor não queria apenas território, exigia o sangue e o suor dos antigos donos. Foi um ciclo de usurpação e tortura, onde a apropriação de terras serviria mais tarde para a escravidão indígena, da qual infelizmente é muito pouco comentada no Brasil, sobretudo porque a escravidão africana foi bem maior em tempo de duração. Infelizmente, eu não vou poder abordar este assunto aqui e nem o que aconteceu com os indígenas quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil de verdade. Não porque eu não quero, mas porque eu não vou ter tempo. E qual eram os deveres dos capitães donatários? Primeiro, povoar a capitania. Segundo, organizar a administração local. Terceiro, desenvolver as atividades econômicas, sobretudo a atividade açucareira. Quarto, defender territórios contra invasores estrangeiros, sobretudo os franceses e mais tarde os holandeses. E quarto, precisavam pagar o imposto, o tributo, à coroa portuguesa. A coroa portuguesa era curiosa, porque ela dificilmente investia as capitanias, no Brasil colonial, mas ela nunca se esquecia de cobrar o imposto. E por que os capitães donatários aceitaram esta missão? Primeiro de tudo, a oportunidade de encontrarem riqueza. Segundo, os caras tinham poder absoluto, poderes absolutistas quase feudais sobre a terra. Terceiro, Portugal era um reino muito pequeno e já tinha uma elite, já tinha uma nobreza muito consolidada. A maioria dos homens que aceitaram ser capitães donatários eram nobres secundários que queriam ascender econômica, social e politicamente. Entretanto, não encontravam espaço e oportunidades em Portugal, ou seja, encontrariam no Brasil uma oportunidade. Muitas vezes, essa nobreza secundária é chamada de fidalgos nos livros de história. E quarto, pouco comentado, mas muito importante, pressão colonial. Os capitães donatários não podiam simplesmente dizer: "Não, eu não quero, eu não vou explorar o Brasil, vai você." Não funcionava assim. Era também um dever, uma honra e até dependência política. Dizer não para o rei poderia significar o fim da sua vida política, porque o rei mandava, e se ele dissesse que acabou para você, acabava para você. Na época, a política não estava entregue à lógica do capital. Hoje, um político que tiver muito dinheiro pode se eleger facilmente, mas naquela época ainda não era assim, porque o capitalismo ainda estava se desenvolvendo. E para que o projeto português tivesse sucesso, era necessário criar raízes, formar famílias, criar uma sociedade brasileira do zero. Não dava para povoar transferindo só portugueses para cá. Era essencial construir uma sociedade para que pudessem ocupar a região. No entanto, esse processo de formação de sociedade enfrentava barreiras culturais, linguísticas e até de interesse mútuo entre portugueses e indígenas, o que, na prática, tornavam a integração e a formação da sociedade brasileira impossível. Para estimular o povoamento do Brasil no tempo das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa teve diferentes estratégias para povoar o Brasil durante as capitanias hereditárias. A estratégia mais absurda e pouco comentada são as chamadas órfãs do rei. Isso consistia na coroa enviar meninas, adolescentes, para a colônia portuguesa. Tudo isso com o objetivo de consolidar casamentos e criar famílias na colônia.
O envio dessas meninas e dessas mulheres ao Brasil foi uma das faces mais brutais e nojentas da colonização. Meninas e adolescentes portuguesas eram tiradas de suas referências, eram obrigadas a atravessar o Oceano Atlântico. Eram entregues a casamentos forçados e a homens que elas não conheciam. Não havia interesse, consentimento e muito menos romance. O que se vendia como povoamento era, na prática, a instrumentalização de vidas. Seus corpos, sobretudo os corpos infantes, eram tratados como uma parte estratégica de um projeto de dominação colonial. Elas nem sequer recebiam para isso. Por isso, para a coroa, elas eram súditas do povoamento, eram ajudantes, amigas da coroa. Mas, na prática, elas estavam sendo desumanizadas, estavam sendo transformadas em éguas de reprodução, em instrumentos vivos de colonização. Para a coroa, elas não passavam de uma solução para a resolução de um problema estratégico. Agora, para essas meninas, tudo isso não passava de um projeto que culminaria no fim de toda a sua inocência e infância. A lógica portuguesa era fria. Quanto mais jovem, melhor, pois quanto mais jovem, mais fertilidade ela teria para aproveitar. E aí teria mais súditos, e quanto mais súditos, mais gente para proteger e ocupar o país. Algumas morreram nas primeiras gestações, e acredite em mim, há muita sorte envolvida nisso. Azar mesmo são naquelas que duraram, pois essas teriam várias gestações. Algumas delas engravidariam 10, 12, 15 vezes. Tudo isso, gente, numa época em que a mortalidade infantil era altíssima. Não só para essas meninas que estavam se transformando em mães muito cedo, mas também para seus filhos. Por isso, elas precisavam ter o máximo de crianças possíveis para aproveitar o pouco dos sobreviventes. Mas cada nova gravidez era um novo risco. Cada um dos partos era um novo confronto com a morte. E quase ninguém perguntava o que elas queriam ou realmente precisavam. Cada nova gestação, um novo estrago, uma nova dor e sequelas. Não apenas para a saúde física e mental, mas emocional também. Ao mesmo tempo, muitos homens portugueses pobres passaram a atravessar o Atlântico por vontade própria. A promessa de terras e ascensão social atraía aqueles homens que infelizmente tinham poucas oportunidades no reino português. Nessa época, muitos desses portugueses pobres ganharam terras de graça. Terras essas que, mais uma vez, foram roubadas dos indígenas. Também há o registro em Portugal do envio de degredados. Os degredados eram criminosos portugueses que eram exilados na colônia brasileira. E isso era muito comum, outras potências colonizadoras faziam a mesma coisa. A Inglaterra, por exemplo, fez isso com os Estados Unidos. E tem gente que sabe dessa informação e distorce tudo, dizendo que isso seria a causa do Brasil ter tantos problemas com a corrupção. Gente, não. A ideia de que isso por si só explicaria problemas estruturais e históricos como a corrupção na política brasileira é uma explicação excessiva e uma simplificação grosseira. É insuficiente para explicar o problema. A corrupção é um fenômeno histórico e social complexo, que envolve fatores institucionais, econômicos e culturais muito mais amplos. Ou seja, isso não é a resposta e nem a causa. E apesar das tentativas de povoamento e de defesa das capitanias hereditárias, elas estavam fadadas ao fracasso, e praticamente todas iriam fracassar. Mas por que as capitanias fracassaram? Primeiro de tudo, falta de recursos. Os nobres secundários que vieram aqui até tinham muito capital, mas não o suficiente para explorar. Muitos deles souberam disso no momento em que tiveram detalhes sobre o que era a colônia brasileira. Por isso, a maioria nem quis tentar e focou os seus investimentos lá no comércio de especiarias orientais. 2. Distância da capitania. A maioria esmagadora dos capitães donatários nem nunca chegaram a pisar no Brasil. Ou seja, controlavam e administravam tudo remotamente, à distância, tipo home office. E isso era ridículo, porque não dava para ser assim. Imagine comigo, vamos supor que você é um capitão do Rio de Janeiro. Tem um problema aqui. O seu representante tem que enviar uma carta para você lá na Europa. Demorava dias, semanas, às vezes até meses para a carta chegar. Isso se chegasse. E aí você pegava, lia, tinha que descobrir como resolver e mandava de volta e levava meses. Ou seja, era inviável. Terceiro, em muitas regiões, os indígenas resistiram à ocupação, dificultando a extração de recursos e a fundação de vilas e engenhos. Quarto, ameaças externas. Ao mesmo tempo em que a colônia era de Portugal, era de todo mundo, porque os portugueses não estavam aqui para defender. E quinto, falta de apoio da coroa. A coroa portuguesa tinha noção de que isso era muito difícil de se fazer, e não tentou ajudar, simplesmente deixou a cargo dos caras.
Desde o início, muitos capitães donatários, assim que perceberam a dificuldade do projeto, começaram a ficar irritados e pensaram: Peraí, se a coroa não quis investir aqui, por que eu tenho que investir? Se eles não botaram fé, por que nós temos que pôr? então por que aceitaram a missão? Bom, a maioria aceitou a missão por conta de uma promessa de lucro imediato que nunca se cumpriu. Ninguém sabia das dificuldades até entender como que funcionava. E segundo, não podiam dizer não sem antes sacrificarem suas vidas políticas. Os donatários aceitarem a missão e não fazer nada era uma forma de não destruírem sua vida política, fingirem que fazem alguma coisa e continuarem focados no comércio de especiarias orientais. As únicas capitanias que não fracassaram foi a Capitania de Pernambuco, administrado por Duarte Coelho, e a Capitania de São Vicente, ligada a Martim Afonso de Souza. Essas duas foram as únicas e só prosperaram por conta da produção açucareira e também por conta de uma aliança militar estratégica com indígenas que era bem mais pacífica do que as outras alianças que os outros capitães tiveram. Essas capitanias deram certo porque houve um esforço maior e estratégico para que dessem certo. As capitanias que fracassavam iam de pouco em pouco sendo recuperadas pela coroa. Ficou evidente que o modelo descentralizado tinha limites. Portugal precisava de um novo modelo administrativo. Capítulo 2: O Governo Geral. As capitanias não foram capazes de defender e nem de administrarem o território e explorarem com eficiência como a coroa queria. Diante disso, em 1548, Portugal desfez as capitanias, recuperou praticamente todas e fez a centralização, criando o chamado Governo Geral. Mas o que houve com as capitanias que deram certo? Bom, elas também seriam recuperadas pela coroa, só que de um jeito mais devagar e mais respeitoso, já que os capitães que estavam lá cumpriram com a sua responsabilidade. Inicialmente, a coroa ofereceu títulos de nobreza e até pensões vitalícias. E aos poucos, eles foram perdendo as suas capitanias. Só que tudo se encerrou mesmo lá por volta de 1750, mais de 150 anos depois, quando o Marquês de Pombal decretou o fim de todas as capitanias. A maioria das famílias que estavam no controle foram indenizadas, e as que não foram ficaram com as vastas regiões de terras que tinham recebido de Sesmarias. E qual era a função do governo geral? Primeiro, administrar o território. Segundo, organizar a justiça. Terceiro, arrecadar impostos. Quarto, definir políticas gerais. Quinto, defender a colônia contra invasores. Sexto, incentivar a economia, sobretudo a açucareira. E sete, ser um representante direto da coroa portuguesa. E assim como os capitães donatários tinham o direito de escravizar indígenas legalmente, o governador-geral também tinha, só que dentro de suas próprias regras. Até o final do vídeo, vocês vão entender o que isso significa. Mas por que a administração centralizada do governo geral seria melhor e mais eficiente do que as capitanias? Primeiro de tudo, defesa única contra os invasores. No tempo das capitanias, cada capitania respondia por si e resolvia os seus problemas de forma individual. Vamos exemplificar isso para que fique mais claro para vocês. Se os franceses invadissem o Rio de Janeiro, a capitania do Espírito Santo não tinha obrigação alguma de ajudá-los. E não ajudava, porque não era lucrativo. No governo geral, isso acabava, pois ele não estava submetido à lógica do lucro. Todas as antigas capitanias tinham que se autoajudar. 2. Fim da bagunça jurídica e fiscal. No tempo dos capitães donatários, cada donatário aplicava os impostos e a justiça como queriam. E isso não dava certo, porque afastava os investidores e ainda criava corrupção. O governo geral veio ali e formalizou tudo, criando uma só lei, uma só justiça e uma só forma de arrecadação de impostos. E nesse tempo, os desvios de impostos da coroa pararam de acontecer. E terceiro, terras abandonadas. Na perspectiva portuguesa, eles haviam roubado as terras indígenas que agora passaram a ser deles e haviam emprestado para os donatários, que abandonaram as terras. Agora o governador-geral vai pegar tudo e vai redistribuir para quem realmente tem a intenção de plantar cana-de-açúcar. A centralização salvou as capitanias do fracasso, mas salvou para quem? Para Portugal, né? Isso transformou um amontoado de feudos falidos em uma máquina administrativa eficiente. Eficiente, claro, para concentrar poder, terras e arrecadar muita riqueza. O preço disso foi brutal, isso sem falar na concentração fundiária que começava aqui.
Ao passar do tempo, essa elite mudou de nome. Alguns foram donatários e perderam tudo, mas a maioria foram beneficiários das doações de sesmarias, e que agora iriam se transformar nos famosos senhores de engenho e que iriam virar senhores de escravos, inicialmente indígena, depois africana. Essas famílias deram origem à atual elite agropecuária, ou seja, o agro não é pop, não é tech e não é nenhuma dessas merdas que a gente ouve por aí. E não porque eu não gosto do agro, mas sim porque a elite agropecuária brasileira se formou disso, se beneficiou com o roubo massivo de terras indígenas, com o comércio açucareiro e, acima de tudo, com a escravidão indígena e africana. O resultado do surgimento da elite agropecuária brasileira está estampado na história econômica triste do Brasil. Sempre que o nosso país ameaçou diversificar e industrializar, bom, o agro puxou as rédeas. O agro reagiu, derrubando presidentes e até ajudando a instaurar ditaduras. Isso, gente, não é opinião política e muito menos juízo de valor. Você não precisa acreditar em mim, basta estudar e ver a verdade com seus próprios olhos. O resultado disso, nós importamos tecnologias e importamos tudo o que precisamos. Tudo isso, gente, não passa de uma estratégia de poder. Pensa comigo, se a base econômica da elite brasileira deixar de ser o grão e passar a ser a indústria, qual dessas elites vai ter mais poder? A elite industrial, lógico. E quem tem mais dinheiro manda. Manda na política, manda na sociedade e manda em tudo. Ou seja, a elite agropecuária não deixa o Brasil se industrializar porque ela sabe que vai ser substituída por uma nova e mais poderosa elite do que ela. Hoje o gado é visto como sinônimo de riqueza brasileira, mas no mundo afora não é tão riqueza assim. É claro que isso é importante, só que o mundo hoje não disputa grãos e nem gado, ele disputa indústria e, sobretudo, tecnologia. Um resumo triste da nossa história econômica, um titã do hemisfério sul, reduzido ao papel de fornecedor barato, sempre dependente tecnológico do mundo exterior. A situação é tão triste que nós não temos uma única empresa de carros brasileira. Nós não temos um único celular funcional que seja brasileiro. E isso faz todo sentido político. Só assim, só acabando com a industrialização brasileira, a elite agropecuária consegue o seu domínio no Brasil. E vamos ser sinceros, né? Que domínio! Os caras têm a maior bancada do Congresso e não dá nenhum sinal de fraqueza. Agora vamos falar sobre as diferenças do governador geral para os capitães donatários. A diferença estava sobretudo na abrangência e na natureza do poder. Vamos falar da posse do capitão. O capitão recebia a capitania por doação. O sistema era descentralizado e era hereditário, passava de pai para filho. Ao mesmo tempo em que não era-se dono, meio que era-se uma espécie de dono temporário, sim. Já a forma de posse do governador era algo mais regrado. O governador não recebia uma doação, ele era nomeado pelo rei. Era uma espécie de mandato que durava alguns anos e jamais passava de pai para filho. E o poder do capitão? Bom, o capitão tinha autoridade máxima sobre sua capitania. Já o poder do governador era a autoridade máxima sobre todo o território nacional. E a responsabilidade financeira do capitão? Bom, o capitão tinha que explorar a capitania com seus próprios recursos e lucrava diretamente com todas as riquezas locais. Já a responsabilidade financeira do governador a investir dinheiro arrecadado da própria colônia e financiar tudo o que a colônia precisava. O mesmo não podia lucrar diretamente com os negócios locais. Ele tinha um salário e tinha prestígio, mas era uma espécie de empregador da coroa. Ambos tinham que pagar impostos. Só que o capitão ainda lucrava. Agora o governador, não, porque como eu disse, ele tinha salário. Em resumo, o donatário agia como se fosse um dono temporário e o governador como uma espécie de representante de trabalhador da coroa. Agora vamos falar dos 3 principais governadores gerais para encerrar o vídeo que já tá bem grande. Primeiro governador, Tomé de Souza. O Tomé de Souza fez uma das coisas mais importantes da história brasileira. Ele fundou a primeira capital do país, a cidade de Salvador, em 1549. Tudo isso para concentrar a administração colonial. E que foi a capital brasileira por 2 séculos, e até os dias de hoje é a capital da Bahia. Só que mesmo com a criação de Salvador, a presença portuguesa ainda era muito limitada, e frequentemente gerava vácuos de poder que agora teriam de ser preenchidos com autoridades locais. Uma das mais importantes foi os juízes de paz. Eles eram responsáveis por oficializar casamentos, resolver disputas de menor complexidade e mediar conflitos. E também surgiram as famosas câmaras municipais, as sedes administrativas das vilas.
E quem é que mandava nas câmaras municipais? Estes eram os homens bons. E não, eu não me refiro ao indicativo de caráter. Esse era o nome do cargo dos caras. Eles eram, sobretudo, donos de terra, donos de escravos da elite local. E tinham 4 grandes funções. Primeiro, administrar a limpeza e a criação de obras públicas. 2, fixar preço dos alimentos. 3, prender e julgar pequenos crimes. 4, cobravam impostos locais. É importante destacarmos que se candidatar a isso era muito difícil, era muito restrito, visto que os únicos permitidos eram homens brancos com alto poder aquisitivo pertencentes à elite econômica local. E as eleições eram muito esquisitas e facilmente seriam fraudadas. Pegavam papeizinhos de nomes de homens que haviam se candidatado, quem saísse seria eleito. A maioria das câmaras municipais tinham até 4 homens bons. E aqui uma curiosidade importante, eles não recebiam salário. Mas se não recebiam salário, por que faziam isso? Porque na prática, o poder político que eles tinham geravam ganhos absurdos que nenhum salário bom poderia trazer. Por exemplo, os caras poderiam criar obras que pudessem os beneficiar. 2, criavam leis que podiam os beneficiar. Claro que nada disso estava na lei, mas eles podiam fazer, e alguns faziam. E terceiro, pelo fato de não receberem uma remuneração, eram vistos com muito bons olhos pelos portugueses. Ganhavam o status de ajudantes da coroa, o que na prática lhes rendia uma comunicação forte e direta com o rei. Quando esses homens entravam em conflito com o governador-geral, eles podiam pedir a ajuda do rei, que podia optar por defendê-los. E quem fiscalizava esses caras? Bom, era o ouvidor-mor, só que lá por volta de 1669 seria o chamado juiz de fora. E se eles fossem pegos na corrupção? Bom, poderiam ser presos, poderiam ser punidos, poderiam ter os seus bens pegos pelo Estado, expropriados que se diz, mas se fossem muito poderosos, se tivessem muito dinheiro e fossem muito amigos ou próximo a alguém poderoso, como o próprio rei português, aí nada acontecia. Outro ponto central do governo de Tomé de Souza foi a chegada da Companhia de Jesus, foi a chegada dos jesuítas. Nesse contexto, gente, a Europa passava pela Reforma Protestante, impulsionado por João Calvino e Martinho Lutero. A autoridade da igreja estava sendo minada, estavam perdendo influência. Sendo assim, a igreja mandou os jesuítas para as colônias portuguesas, para expandir a sua influência e salvar novas almas. O principal objetivo dos jesuítas era catequizar indígenas, nem que fosse à força. Entre os nomes mais importantes estavam Manuel da Nóbrega e o famosíssimo José de Anchieta. E o segundo governador-geral, o Duarte da Costa, foi marcado por brigas e tensões entre os colonizadores, jesuítas e indígenas. Que o Duarte apoiava que a economia local tinha que ser, sobretudo, fundada na escravização indígena. No entanto, isso entrava em choque direto com os jesuítas. Os jesuítas se opunham à escravidão indígena quando o indígena em questão era convertido, porque a partir desse momento ele virava um cristão, digno de liberdade e dignidade. Isso não significa que os jesuítas, os católicos, eram contra a escravidão. Não, até porque precisava cumprir os requisitos, que na prática levou milhares, talvez milhões de indígenas a se converterem ao cristianismo, por medo de serem escravos e, por ao mesmo tempo, não ter condições militares de bater de frente com os portugueses. E isso gerou um conflito muito grande, porque de lado tínhamos os colonos querendo escravizar, do outro os jesuítas querendo salvar, desde que fosse cristão, E do outro a pior posição, os indígenas, que tinham que escolher entre ser escravo, ter um soldado em uma guerra em que provavelmente iriam perder, ou então abandonar as suas identidades, abandonar os seus deuses e quem eles realmente eram. O que na prática ocorreu aqui não era uma escolha entre você ser livre e não ser livre, era uma violência generalizada contra os povos originários. No alto do morro Piratininga, os jesuítas ergueram um colégio para catequizar e controlar indígenas. Esse local é hoje conhecido como Pátio do Colégio, tornando-se o marco zero e o berço da vila que daria origem à cidade de São Paulo. Em resumo, grande parte de São Paulo nasceu de uma escola religiosa voltada a catequizar e controlar indígenas. Terceiro governador-geral, Mendes Sá. O governo de Mendes Sá queria resolver a disputa e fez isso instituindo uma política terrível. Os jesuítas deveriam abandonar as suas identidades, os seus antigos deuses, deveriam se tornar cristãos e deveriam servir ao sistema colonial. Se resistissem à colonização ou à cristianização forçada, o Estado português declarava guerra total a essas tribos. Nesse caso, o extermínio, o estupro, o massacre era autorizado e os sobreviventes seriam incorporados à escravidão indígena. Era basicamente uma guerra santa católica contra os povos originários brasileiros.
Ou seja, não era o invasor português que precisava justificar por que ele atravessou oceanos e ocupou terra dos outros. Eram os indígenas, os verdadeiros brasileiros, os verdadeiros donos da terra, que tinham que explicar para o europeu por que ele merecia e deveria continuar existindo conforme a sua vontade. A recusa em abandonar a sua fé e a sua identidade era visto como rebeldia pela coroa portuguesa. E a defesa do próprio território e de seus semelhantes era visto como hostilidade. A resistência contra a escravização indígena era tratada como uma guerra à coroa. Na prática, a guerra justa. Em um jogo de palavras apenas para maquiar as suas verdadeiras intenções. A teologia era usada como arma. A cruz caminhava ao lado da espada. Convertia-se à força e, quando não funcionava, punia-se em nome do Deus cristão. A liberdade de crença não existia, a menos, é claro, que você fosse um cristão português e totalmente a favor do sistema colonial. Então, que tipo de justiça é essa que começa com invasão e termina com escravidão? Guerra justa era só um dispositivo jurídico-religioso criado para dar a aparência de legalidade a um projeto econômico que precisava de terras e de mão de obra. O mais absurdo é que só era interpretado com violência quando partia do indígena. Quando partia dos portugueses era defesa. E quando os indígenas reagiam, aí era barbárie. Essa inversão moral é chocante, é terrível. Transforma a resistência em crime e transforma a invasão em um direito de civilização. Um dos fatos mais distorcidos e institucionalizados da história brasileira. E além dos conflitos internos, o Mendes Sá enfrentou um outro problema grave, a invasão dos franceses, sobretudo no Rio de Janeiro. Só que aí também é assunto para outro vídeo, né? Porque esse aqui tá enorme. Enfim, pessoal, eu espero muito que vocês tenham curtido e que tenham gostado. Se foi o caso, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Fazendo isso, você me anima a continuar com o canal. Esse foi o vídeo de hoje e até mais, gente. Fui!